Olá pessoal, eu sou Vanderlei Cerqueira de Lima, sou neurocirurgião. Estou novamente aqui no meu canal de YouTube para ajudá-los a tirarem dúvidas de N problemas, alguns problemas de neurocirurgia e eventualmente neurologia também. Mas hoje eu quero falar uma coisa que aflige muito a nossa população. São as dores da coluna. Dores da coluna que podem ser cervical, torácica ou mesmo lombar. O mais comum hoje é a dor lombar, tá? Que acomete em grande número da população, mais de 80% da população tem dor na coluna, de várias e várias causas, e um dos vários fatores que levam à dor da coluna foi que um belo dia nós éramos pessoas que andávamos de quatro, éramos quadrúpedes, ficamos em pé. A partir do momento que ficamos em pé, nós temos uma sobrecarga sobre a coluna. Então, no dia a dia, nós subimos escada, descemos escada, carregamos peso, empurramos móveis, empurramos geladeiras, empurramos fogões, e isso aí vai levar alguma dor. Pode ser uma dor séria? Pode. Pode ser uma dor mais simples? Também pode ser alguma coisa mais simples. O que é o mais simples? É um estiramento muscular, é um estiramento de algum ligamento. Isso aí é tratado clinicamente. Mas a gente tem que pensar também que a nossa população está envelhecendo, a nossa população está mais sedentária, isso depende um pouco da faixa etária. Então, se possível, vamos tentar saber as causas das dores da coluna. Pode ser problema muscular? Pode. Pode ser problema ligamentar? Também pode. Mulheres que estão envelhecendo, mulheres que estão mais sedentárias, mesmo os homens, nós temos osteoporose no dia a dia? Temos. O que acontece com as vértebras? A vértebra é uma estrutura que dá uma sustentação na coluna. Entre uma vértebra e outra tem um disco, esse disco vai funcionar como amortecedor. Então a coluna, num paciente com osteoporose, ela pode diminuir de tamanho, ela pode achatar ou pode ter fraturas espontâneas. Então isso é comum. Vamos tentar fazer um diagnóstico, ou através de uma radiografia, ou através de uma tomografia, ou até mesmo de ressonância magnética. Então isso é uma das causas comuns na população, principalmente mulheres com osteoporose, pacientes obesas. Claro que os homens também bebem com uma certa frequência, fumam com uma frequência maior também do que as mulheres e também podem ter esses problemas. Outra causa, o paciente hoje pode ter um acidente de moto, pode ter um acidente de carro, pode ter quedas na residência, pode escorregar num tapete. E o que acontece? A vértebra pode diminuir de tamanho, eu posso ter uma fratura dessa vértebra, pode ter um achatamento, e aí é um fator de causa de dor na coluna. Outras causas são as hérnias de disco, hérnia de disco lombar, hérnia de disco cervical. O que é a hérnia de disco? É aquele amortecedor que fica entre uma vértebra e outra, ele não suporta com o tempo esta sobrecarga, ou ele está uma sobrecarga mais acentuada. Então, esse disco vai sair da posição, pode comprimir o nervo, pode comprimir a medula, pode comprimir vários nervos que já acabaram no final da coluna lombar. Isso aí é uma hérnia de disco. Hérnia de disco, primeira coisa, tem que ser tratada, tratar a dor. Eu trato com analgésico, trato com anti-inflamatório e deixo um repouso. O que é repouso? Ficar na cama. Eu posso ir ao banheiro? Posso. Eu posso sentar para alimentar? Posso. Mas, se possível, vamos deitar. O repouso ajuda no tratamento. Se todo um tratamento durante um período, que pode ser de 6 semanas ou menos de 6 semanas, ajudou, ótimo, o paciente vai tocar a vida. Agora, se aquela dor tornou-se rebelde ao tratamento clínico ou difícil de tratamento clínico, aí pensa-se em abordagem cirúrgica. Eu tenho as cirurgias da coluna cervical, tenho as cirurgias da coluna lombar e tenho as cirurgias da coluna torácica. Eu tenho que saber onde é que está essa dor do paciente e fazer o diagnóstico com uma imagem. Qual que é a imagem? Tomografia ou ressonância, preferência ressonância magnética da coluna. Tá? E aí, que caminho vai ser tomado? É uma cirurgia através de microcirurgia, é uma cirurgia através de minimamente invasiva, é através de uma cirurgia com endoscopia? Aí o profissional, dependendo da experiência dele,
do conforto que ele tem em tratar uma hérnia de disco, ele vai selecionar para cada um dos pacientes. É aquele paciente que é mais idoso, é aquele paciente que é mais jovem, é aquele paciente que teve uma hérnia praticando esporte, então o profissional vai julgar qual a técnica adequada. Não existe uma única técnica para todos, tá? Então essa técnica ou abordagem, ou que nós chamamos approach, ele é individualizado. Geralmente na região cervical, dependendo do conforto do cirurgião, do neurocirurgião, de alguns ortopedistas, opera-se pela frente. Na região lombar, por trás. Na coluna torácica, às vezes você tem que fazer toracotomia. Então isso depende qual toracotomia, abrir o tórax, tá? Então isso depende de cada localização da hérnia, do tamanho da hérnia e o quanto que ela está comprimindo, nervo ou a própria medula, tá? Outra preocupação que a gente tem nas dores de coluna são aqueles pacientes que também têm alguma doença neoplásica. O que é doença neoplásica? Doença maligna. Por quê? Coluna, ela tem muita irrigação e ela pode ser um local, um sítio de metástase. Então, metástase de quê? De um tumor de mama, de um tumor de pulmão, de um tumor intestinal, que de repente as células fogem aquele controle da imunidade do paciente e vai para algum outro lugar. Ah, eu tenho uma dor que não sara na coluna lombar, não resolve com remédio. Vamos investigar? De que forma? Através de exames. Aí o médico tem que estar alerta. É aquela dor que não responde a um tratamento com analgésico, com anti-inflamatório. Vamos atrás, vamos investigar. Isso é fundamental. E tratar. É tratar com cirurgia, é tratar com quimioterapia, é tratar com radioterapia e fazer o diagnóstico. O paciente é só a metástase que apareceu primeiro ou ele já tinha alguma história de um tumor em alguma outra parte do organismo? Então, lesão de coluna nunca é 100% primário. Geralmente ela vem de algum lugar. Então, se for para ajudar, vamos procurar um profissional. Procure um reumatologista, procure um ortopedista, procure um neurocirurgião e principalmente procure o seu clínico geral. O clínico geral tem que ter informação de uma forma mais ampla do que pode ser um fator de dor na coluna. Qualquer coisa, eu também estou para ajudá-los. Clique no sininho e vamos fazer uma avaliação neurocirúrgica para todos vocês, se houver a necessidade.